Evangelho de Jesus, conforme Mateus, capítulo 21, versículos 12, 13 e 14, diz: E entrou Jesus no templo de Deus, e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhes: Está escrito: A minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. E foram ter com ele ao templo cegos e coxos, e curou-os a todos. Senhor Jesus, muito obrigado por esta noite, por essa oportunidade rica, ímpar e maravilhosa de podermos nos unir, nos reunir para Te glorificar, Te exaltar, Te bendizer, Te engrandecer e Te adorar na beleza da Tua santidade. E como se fosse pouco ainda ouvir o Senhor falar conosco, revelando a Sua vontade, nos guiando, orientando e dirigindo o nosso passo, nos conduzindo ao caminho, meu Deus, no qual é aprazível ao Senhor. Que o Senhor continue a nos alimentar com o pão vivo que desce do céu, Tua palavra, nos dando, meu Deus, a condição necessária para continuarmos te servindo. Assim venha, meu Senhor, e a todos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Um dos salmos mais belos da Bíblia é o Salmo 121, entre tantos salmos belos e belíssimos, entre eles está o 121, onde diz: Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ali está escrito algo interessante, porque ele prossegue dizendo que o Senhor te guardará de todo mal. Ele vai estar com você na entrada e na saída. Ele não vai tosquenejar, que é o mesmo que cochilar, e nem dormir. Ele diz: o sol não vai te molestar de dia, nem de noite a lua. O Senhor vai guardar a sua entrada e a sua saída, desde agora e para sempre. Mas como tudo na Bíblia tem um porquê, tem um significado, os salmos não seria diferente. Cada salmo ele vai ter um porquê. E o Salmo 121, ele era um salmo que se cantava quando se estava indo para Jerusalém, para o templo, para adorar a Deus, principalmente as pessoas que estavam morando fora de Israel, longe do seu país, por alguma razão, algum motivo, talvez por ter sido deportado ou levado cativo. Anualmente ou em algumas vezes no ano eles vinham para Jerusalém para adorar a Deus, vinha ao templo, porque não é como hoje que a gente denomina esse salão, esse prédio de templo, e é um templo aqui, não era um templo único, e nunca se construiu outro templo fora daquele lugar. Aquele que o amado Bispo Edir Macedo fez lá em São Paulo é uma réplica, que na verdade, segundo os judeus, é até um erro construir um outro templo, só pode ser construído ali, só pode ter aquele, que é diferente da sinagoga. Então as pessoas tinham que ir para o templo. Então, como para ir para o templo você tem que levar algo para Deus? Porque está escrito: ninguém apareça de mãos vazias perante mim. Ninguém apareça perante mim, diz o Senhor, de mãos vazias. Então eles tinham que ir ofertar a Deus no templo, pagar os seus votos no templo, dizimar no templo, oferecer o sacrifício de ovelha, de cordeiro, de novilho, de pombos, de rolinhas, de manjares, e também oferta financeira. Aleluia. Veja que lá no templo estavam os vendedores. Alguém que vendia pombos, ovelhas, novilhos, carneiros e outras coisas mais, os manjares. Então quem vinha de longe não queria vir puxando um novilho,
um cordeiro, uma ovelha, poderia morrer na viagem, era trabalhoso, então alguém vendia lá no templo. O que era que eles faziam? Eles levavam o dinheiro. Só que as quadrilhas de assaltantes, os roubadores, sabiam as datas festivas e sabia que as pessoas saíam da cidade que moravam para ir para o templo. O que é que eles faziam? Eles ficavam à beira do caminho, esperando o povo passar para roubar e assaltar o seu dinheiro. Aleluia, meu Deus. Por isso que eles cantavam o Salmo 121. Elevo os meus olhos para os montes. Quando eles dizem elevo, eles ficavam olhando para ver se via alguém, para dar o sinal, alguém que estava olhando com a armadilha para roubá-los, assaltá-los. Isso tem um significado interessante, porque toda vez que você vem para a casa de Deus, alguém, não vou dar nome, você vai entender, alguém vai querer roubar aquilo que você traz para Deus. Aleluia. Alguém, quando você decide vir para a igreja, fica querendo lhe desconcentrar, Aleluia. lhe prejudicar, lhe tirar do sério, lhe entristecer, roubar a sua paz, que é para você não dar aquilo que você determinou que ia dar para Deus. Glória a Deus. Às vezes são coisas simples e singelas, como um glória a Deus, Aleluia. um aleluia, um louvor, uma oportunidade que você vai ter, mas algo surgiu no trajeto, no caminho entre um ponto e outro, que você chegou no templo cabisbaixo, abatido, preocupado, angustiado, e agora lhe falta força para dar a glória que é devida ao Senhor, a adoração que é devida a Deus. Aleluia, meu Deus. Glória a Deus. Por isso eles cantavam o Salmo 121. Ele diz: não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará, eis que não tosquenejará e nem dormirá o guarda de Israel. Ele será a sua sombra à tua direita, o sol de dia não te molestará, nem de noite a lua, porque ele vai te guardar e vai te livrar de todo mal. Ele vai guardar a tua entrada e a tua saída, a tua chegada e o teu retorno, Deus vai te guardar. Por quê, pastor? Eu vou lhe dizer por quê. Porque Deus guarda e protege aquele que vem adorá-lo em espírito e em verdade. Glória a Deus. Veja, Abraão, ele vai sacrificar a Deus, ele vai sacrificar, e no sacrifício ele vai fazer um pacto com Deus. E o pacto é de sal. O pacto de sal, pega-se o sacrifício, divide ao meio, coloca uma parte no lado, uma parte no outro, e no meio faz o caminho de sal, o corredor de sal, e assim os dois que estão no pacto, no trato, no contrato, vão passar um ao lado do outro, para lá e para cá, assinalando o contrato. Então Abraão vai fazer um trato com Deus, e ele prepara o ambiente do trato e do contrato, e começa a esperar Deus entrar em cena, para ele passar junto com Deus, e Deus passar junto com ele, no corredor do sal. Aleluia. Mas a Bíblia diz que ele prepara o sacrifício de manhã, e Deus não fala com ele, e as horas vão se passando, e Deus não aparece. E vai chegando o meio-dia, 1h da tarde, e Deus não vem. Sabe quem é que vem? As aves de rapinas, as árvores carnívoras querendo pegar o sacrifício. A Bíblia diz, aleluia, que Abraão as espanta, as deixota, não deixa que elas tomem aquilo que é de Deus. Agora eu me lembrei do irmão. Quem contava isso era o pastor João Vianney, quando estava fazendo profissão de fé para o batismo. Aí ele dizia assim: você vai para a igreja. Ele falava isso para quem estava se candidatando ao batismo. Você vai para a igreja com 2 moedas de R$1. Uma é de Deus e a outra é sua. Você vai com ela.
Um é de Deus e a outra é para você chupar um picolé ou comer uma pipoca caritó. E você vai, tá. Aí de repente, batendo uma na outra, uma cai, rola, cai no esgoto, na boca de novo, vai-se embora. Qual foi a que caiu? Foi a sua ou foi a de Deus? Agora estreitou. Aqui Abraão está me dando uma lição, aleluia. Aquilo que é de Deus, aleluia, eu vou lutar, vou guerrear para que ninguém tome aquilo que é de Deus. Deus trabalha no contexto da reciprocidade. Eu vou explicar a palavra reciprocidade, o que significa. Reciprocidade é aquilo que eu faço para alguém, alguém faz para mim. Isso é reciprocidade. Aí veja só. Se eu me preocupo em guardar, em proteger aquilo que é de Deus, aleluia, se há reciprocidade na bondade de Deus, Deus vai se levantar para guardar e proteger aquilo que é meu. Pode ser que eu não consiga guardar e proteger aquilo que é de Deus, mas aquilo que Deus se levanta para proteger e guardar para mim, eu quero ver Satanás tomar ou roubar, eu quero ver. Aí o Abraão, ele disse, não, o que é de Deus você não vai tomar. Mas as horas foram se passando, passou o dia todo, a tarde chegou, o breu veio. Abraão caiu no sono, cochilou e dormiu. Aí Deus chega, porque o homem dorme e cochila, mas Deus nem tosquedeia, nem dorme. Aleluia, glória a Deus. E faz o trato e o contrato com Abraão, mas Abraão não deixou que ninguém levasse o que era de Deus. Porque você tem que trazer algo para Deus, irmãos. Eu não estou aqui falando simplesmente de questão financeira, dinheiro, espécie, não. Você tem que trazer a sua adoração, o seu louvor. Aleluia. Então eles levavam. Veja que lá tinha o cambista. O que é câmbio? Câmbio, o cambista era para trocar o dinheiro. Isso é câmbio. Por exemplo, você aqui do Brasil e algum dia for para Nova York, aprenda logo a falar inglês, senão você vai passar mal. Quando você chegar lá em Nova York, você vai pegar o real daqui e vai levar para um banco lá, uma agência bancária, e vai fazer o câmbio, vai trocar o dólar, ou melhor, o real por dólar, para você comprar sem tanto problema. Claro que vai vir menos, porque $1 é R$5. E no templo não aceitava moeda estrangeira. No templo, para ofertar no templo em espécie de dinheiro, não se aceitava moeda estrangeira. Era só a moeda de Israel, aleluia, glória a Deus. Podia ser, aleluia, uma oferta grande, gorda, robusta, mas se não fosse o dinheiro dos hebreus, não era aceito. Não. Eu vou fazer. Não, meu irmão, tem que fazer conforme a vontade de Deus. A adoração que se dá para Deus não é conforme a minha vontade, é conforme a vontade dele, aleluia. O louvor que eu dou para ele não é conforme o que eu gosto, o que eu acho que é bom, a minha vontade não é conforme a vontade dele, aleluia. Então nessa noite, em meio do mistério, faça como Jesus nos ensinou no Getsemane, todavia seja feita a tua vontade. Aleluia. Então eles tinham que fazer o câmbio. Ele vinha com moedas fenícias, filisteias, egípcias e de outros lugares mais. Quando chegavam lá no templo, eles tinham que trocar, fazer o câmbio. Então tinha os cambistas que faziam a troca, mas os cambistas e os vendedores de ovelhas e de gado e de outras coisas mais, eles se aproveitavam. Uma ovelha que valesse, por exemplo, R$100, eles pediam R$500. O câmbio do mesmo jeito. Se valesse como dólar R$5, ele dizia que valia R$10. Eles se aproveitavam. Então isso acabou deixando Jesus revoltado. Porque eram pessoas que estavam no templo, mas estavam criando dificuldades em adorar a Deus no templo.
Aí sabe o que é que acontece? Jesus Cristo vai a um culto lá no templo. E tem alguém vendendo, tem alguém cambiando, tem alguém negociando, se aproveitando, tirando vantagem daqueles que vinham de boa fé para adorar a Deus. Aí alguém lá dentro foi informado, porque alguém estava lá fora e viu quando Jesus estava chegando. Aí correu lá dentro e disse: o homem está vindo aí. Alguém ficou constrangido, aleluia. Procurou a porta de escape, de saída, aleluia. Eu estou falando em linguagem espiritual aqui, para você entender que tem hora que quando Jesus chega no ambiente, muita gente que está no ambiente se constrange com a presença de Jesus. Fica assustado com a presença de Jesus, aleluia. Então me dizer que aquele pregador é cheio de Deus. Aí você já fica, será que ele vai revelar o negócio que está aqui encapado? Aleluia. É a presença de Jesus quando chega, deixa alguém constrangido, assustado. Glória a Deus. E Jesus chegou valente, mano, porque ele passou umas meia hora lá fazendo um chicote. Glória a Deus. E desceu a lenha nos camaradas, derrubou o banco e tudo, ficaram bravos. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Ficaram preocupados olhando para ele. Porque Jesus, amados, ele não tinha status sacerdotal dentro do contexto da época. Jesus era da linhagem de Davi, de Judá. Ele não era da linhagem levítica. É por isso que a Bíblia diz que ele é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, que não tem nada a ver com a tribo de Levi. Os sacerdotes eram quem tinham direitos, obrigações até, para ter autoridade nos eventos templários ou do templo. Mas ele chegou lá e disse: não, eu posso não ser da tribo de Levi, mas sou filho do dono das tribos tudo. Aleluia! Aleluia! O dono dessa casa é meu pai, a gente tem que acertar aqui. Aleluia. Glória a Deus. Mas na verdade o que eu quero falar para vocês, amados irmãos, é o versículo 14, foi o que me chamou a atenção. Que diz assim: e foram ter com ele no templo cegos, coxos, e os curou a todos. Foram ter com eles no templo os cegos e os coxos, e ele os curou a todos. Primeiro eu quero aqui fazer uma observação. Alguém disse que Jesus só fez um milagre no templo. Eu não parei para analisar isso aí. Alguém falou. Até de uma forma crítica, ele critica os religiosos. A pessoa que fez essa observação em determinado vídeo, ele diz que no templo Jesus só fez um milagre. Eu não parei ainda para observar, para analisar, para contar. Eu sei que ele fez milagres em sinagoga, fez o rapaz da mão mirrada, a mulher encurvada, foi na sinagoga. E outros milagres nas ruas, nas aldeias, fez muito. Agora no templo eu nunca parei para contar. Aqui, se foi só uma vez, é que ele fez vários. Coxos, cegos, está aqui. E foram ter com eles no templo cegos, coxos, e os curou. Aqui está no plural, foram vários no templo. Porém, se eu analisar no aspecto que a pessoa observou e fez a crítica, eu poderia até entender e dizer que de fato, quem está precisando de milagre é quem está lá fora, irmãos. Aleluia. Nós já estamos na presença. Nós já estamos no caminho, nós já estamos na palavra, nós já estamos com Deus, Ele já está conosco. Quem está precisando de milagre é quem está lá fora. Então talvez por essa razão Jesus fez menos milagre no templo e fez muito milagre nas ruas, nas aldeias, nas cidades, nas casas, para fazer com que aquelas pessoas que estão lá fora passassem a crer. Por quê? Porque nós queremos pela palavra, o crer vem pelo ouvir.
Mas quem está lá fora às vezes precisa ver um milagre, uma bênção, um acontecimento, porque não tem a presença do Espírito como eu e você temos. Porque o que nos faz entender e crer na realidade de Deus não é o sinal, é o Espírito Santo. A Bíblia diz que Ele testifica com o nosso espírito que somos filhos. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Não é o milagre que acontece que faz você passar a crer que agora você é filho de Deus. Não é. Aleluia. É o Espírito Santo. É por isso que tem pessoas que às vezes está doente, cancerosa, aidética, tuberculosa, pronta para morrer, desenganada pelo médico, mesmo assim continua fiel à palavra de Deus. Porque ele não depende de um milagre para crer, ele depende da presença do Espírito Santo, que é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Aleluia. Aí Jesus cura no templo os coxos e os cegos, e foram ter com eles no templo coxos, cegos ou cegos, e os curou. Talvez foi algum outro tipo de doente, ele também os curou. Mas o que me chama a atenção aqui é que Jesus só fez um milagre na vida dos coxos e dos cegos depois que ele purificou o templo. Jesus primeiro purificou o templo, limpou o templo para depois fazer milagre. Não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então você só vai poder achar a dracma perdida depois que limpar o templo. Percebeu como a palavra está encaixando na outra aí? Quando aqueles 4 amigos pegaram o paralítico e levaram até Jesus, fizeram buraco na casa e desceram o paralítico na presença de Jesus. E eles ficaram na expectativa de que Jesus ia curar o paralítico. Jesus olhou para ele e disse: filho, tem bom ânimo, perdoado são os teus pecados. Eu fico imaginando com a minha mente assim meia confusa, que os 4 que estavam lá em cima olhou para baixo e disse: vamos ter que voltar com ele de novo. Porque o entendimento deles era que Jesus ia curá-lo, ele ia voltar a andar. Porque teve um que veio reclamando: ia fazer um regimezinho, não era? Mas na volta ele vai vir andando, Jesus vai curar ele vai voltar andando, vai ficar bom, então vai ser tranquilo. Aí eles lá de cima olhando a expectativa: perdoados são os teus pecados. Eles ficaram olhando, mas os fariseus, os saduceus, começaram a arrazoar. Arrazoar é pensar, e dizer no pensamento assim: esse está dizendo blasfêmias, pois só tem um que pode perdoar pecados, e este é Deus. Como é que esse comedor de farinha e feijão está dizendo que os pecados desse homem são perdoados? E eles pensando. Aí Jesus Cristo parou, virou para eles e disse assim: por que vocês estão arrazoando isso nos vossos corações? Eu imagino que os olhos dele ficaram assim grandão, parecendo um farol de jipe. Como é que ele sabe o que a gente está pensando? Ele é telepata? Não, é Deus, ele é Deus. Cuidado com o que você está pensando, Jesus está sabendo de tudo aí. Você que veio sem tomar café, pensando que já está com a barriga roncando aí, está demorando. Jesus está sabendo, viu? Ele é telepata, ele lê o nosso pensamento. O que eu disse para ele? Por que vocês estão arrazoando assim vossos corações? Qual é mais fácil dizer: perdoados são os teus pecados, ou dizer: levanta a tua cama e anda? Qual é mais fácil? Para mim era mais fácil dizer: perdoados são os teus pecados, mesmo que não fosse. Dizer era mais fácil. Aí Jesus Cristo olhou para ele bem nos olhos dele e disse assim: para que vocês saibam que o Filho do Homem tem sobre a terra poder para perdoar pecado. Olhou para o paralítico e disse: paralítico, a ti te digo, levanta-te. Ele se levantou.
tome a sua cama, ele tomou. E anda, ele andou, oh glória! Mas veja que Jesus sabia que o propósito daquele paralítico era ser curado. Que os 4 amigos trouxeram na esperança, na fé de que ele ia voltar andando. E Jesus estava no anseio, se eu posso assim dizer, no desejo de curar o paralítico. Mas para isso ele precisava primeiro perdoar os pecados do paralítico, aleluia. Ou seja, primeiro Jesus vai me perdoar, vai me purificar, vai limpar o templo. Aí quando ele me perdoar, me purificar, limpar o templo, pode ter certeza que o milagre, a bênção, a vitória vai chegar à porta, vai se abrir, a bênção vai acontecer, porque ele vai agir. A questão, irmão, estou terminando, aleluia, de Deus não operar num ambiente imundo, vou lhe dizer por quê. Primeiro, Deus não pode se manifestar em um ambiente imundo. Não é porque Deus ele vai se contaminar com as nossas impurezas, não. É porque às vezes, ou às vezes não, de uma forma espiritual, se Deus chegar em um ambiente imundo, sujo, é arriscado a pessoa morrer pela presença dele. Segundo, que é o mais necessário entender, é que se Deus me abençoar na desobediência, eu vou achar que Deus está aprovando o meu pecado, a minha desobediência, e vou continuar pecando, e vai terminar no fim, eu receber a bênção material, mas perder a espiritual, eu desfrutar das bênçãos da terra, mas não desfrutar da bênção do céu. É por isso que Deus fecha a porta quando eu e você estamos irregular na sua presença, que é para a gente cair em si, reconhecer as nossas faltas, entrar na presença, e assim Ele poder operar o milagre na minha e na tua vida. Louvado seja Deus. Glória a Deus. E entrou Jesus no templo de Deus e expulsou os que vendiam e compravam no templo. Meu Deus. Veja, irmão, como é que pode, porque eu sou designado pelo Eterno, entendo assim, a trabalhar para trazer as pessoas para o templo, para a igreja, para o reino, para o evangelho. Aí Jesus chega e dá um chute em quem está lá, quase que de forma literal. Ele expulsou o que estava no templo, porque Jesus quer que eu venha para o templo, mas não é de qualquer jeito que eu possa estar no templo. Pesado. E Jesus entrou no templo de Deus e expulsou os que compravam e vendiam no templo, e derrubou a mesa dos cambistas, a cadeira dos que vendiam pombos, e disse: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covis ou covil de ladrões. Eu comecei dizendo que o Salmo 121 era uma oração para Deus proteger quando eles estavam indo para o templo, porque eles estavam levando a oferta para Deus, o sacrifício para Deus, o dinheiro para o templo, e poderia ser que no caminho alguém tomasse aquilo que estava sendo levado para Deus, mas o problema aqui era que tinha alguém dentro do templo. Eita, meu Deus! Eles estavam com medo de ser assaltados e tomarem o sacrifício de Deus no caminho, mas quando eles chegavam no templo, dentro do templo, tinha alguém que estava tomando. Glória a Deus. Irmãos, que Deus continue a nos abençoar, a nos dar graça. O meu maior desejo é poder continuar servindo a Deus com esse mesmo jeito até o fim da minha jornada aqui na terra, ou até Jesus arrebatar a sua igreja. Glória a Deus. Respeitando, considerando a igreja, as ofertas, as contribuições
para que eu não seja enquadrado nesses que estão dentro do templo, roubando o sacrifício de quem vem sacrificar a Deus. Eles estavam com medo de quem estavam fora do templo, e quando chegavam dentro do templo, mas que Deus tenha misericórdia. Fique de pé, por gentileza. Que Deus nos dê graça, que Deus nos dê força, para que a gente continue firmes na presença do Senhor. Amém. Que Deus abençoe.